E como escrever? Bom, eu já tenho a ideia, a história, já sei qual formato, por exemplo, um conto, ou vai ser um romance, e já construí de maneira consciente, eu anotei ali, né? Até desenhei o personagem. Muitos autores desenhavam o personagem, né? E já tenho tudo. Como escrever? Primeiro, verificar, depois planejar, né? E por fim, executar. Verificar, como eu já disse em vídeos anteriores, é preciso ver se a história é boa mesmo ou não. Se ela tem aquelas situações dramáticas e um algo a mais. Se ela se sustenta, ela é consistente até o final, ela de fato pressiona, é uma história que posso ir, então você pega e vai, e escreva a sua história. Depois vem a parte do planejar, tá? Do planejamento. O Gustave Flaubert, ele planejou Madame Bovary. E como ele planejou? E como planejar? Com uma sinopse, né? Tipo ali um resumo, tá? Uma sinopse. E essa sinopse é o que é o livro? O que seu livro vai contar? Depois, você faz um resumo. O que acontece? E por fim, um resumo expandido. Como acontece? Então, no caso do romance, você precisa fazer um resumo para cada capítulo, para cada episódio. Isso é muito importante. Eu já contei a história de um romance que eu escrevi nos vídeos anteriores. Eu não tive planejamento nenhum. E no final deu do que deu. Um romance ruim, péssimo, que eu tive que desfazer, pegar as melhores histórias para deixar numa coletânea de contos. Então é preciso fazer uma sinopse. Como que é essa história? Bom, a história fala sobre um triângulo amoroso, um casal, e de repente aparece um terceiro em tal lugar. Aí você vai planejando. No primeiro capítulo, no segundo capítulo. No primeiro capítulo eu vou falar sobre a situação ou sobre a personagem principal. No segundo capítulo, sobre as personagens secundárias. Você tem que colocar certinho. Bom, e executar. Como que eu vou executar? Já fiz todo, né? Esse planejamento. Como que você vai executar isso aí, né? Contando, né? Como que você executa? O que nós aconselhamos para quem está começando é escrever uma história de maneira simples, do começo, meio e fim, exceto se não for um conto. O conto geralmente você já começa pelo meio, já pelo fim. Mas um romance, por exemplo, começo, meio e fim e de maneira linear. E por que isso? Porque é o que o grande público gosta. O público gosta da literatura linear. Existe sim um público que gosta da literatura experimental, mas esse nicho é bem reduzido e os autores que sabem escrever dessa maneira, a maioria já passou pelo tradicional, como por exemplo Clarice Lispector, James Joyce. James Joyce, antes de escrever a sua literatura mais experimental, ele passou pelos contos lá, né, o Retrato do Artista, quando jovem. Os seus primeiros livros são escritos de maneira tradicional, início, meio e fim. Escolha seu narrador. Escolha o narrador. A não ser assim, que o seu livro não seja de autoficção. A autoficção é você mesmo, se imaginando histórias que foram reais. Você vai contar ali uma história real e aumenta mais, né, fantasiosa. É a autoficção. Então você não vai ter tanta preocupação em escolher o seu narrador. Mas se não for uma ficção, ou autoficção é ficção, né? Mas se for uma ficção, então você precisa escolher bem o seu personagem, narrador. E quem é esse personagem? É você? Não, não é.
Por mais que você venha escrever em primeira pessoa, sendo ficção, não pode ser você. Aliás, eu recomendo que, para fazer literatura, é preciso esquecer bastante de si. Precisamos ser como o ator que sobe no palco para representar um papel. Ele sobe no palco, não é ele. Eu, Glauber, vou representar Hamlet e levar o Glauber para o palco? Não. Então, eu deixo de lado, né? Esqueço de mim e vou representar esse personagem. Lembrando aqui que esse personagem, ele pode ser onisciente ou não, tá? Pode ser culto ou não também, não tem problema. Há personagens bem simples narrando ali em primeira pessoa e traz grandes obras para o mundo. Veja, por exemplo, alguns personagens narradores, né? Algumas personagens narradores de Guimarães Rosa. Aí você precisa começar impressionando. O Rafael Montes, que é um romancista super famoso, excelente, exímio escritor, ele dá um curso. E o curso dele, não sei se ele ainda ministra esse curso, mas na época esse curso chama-se A Primeira Página. Por quê? Porque a primeira página, melhor, a primeira frase ali, o primeiro parágrafo, é o que vai fisgar o leitor e o editor. Então, se o livro pode ser até bom, mas se a primeira página ali, as primeiras impressões, a primeira frase, o primeiro parágrafo, não pegar, não fisgar o leitor, então esse livro ele pode ficar um pouco comprometido, ainda mais nos dias de hoje, que nossa atenção é muito dispersa. Aí você pode começar falando da sua personagem, ou né, da sua personagem principal, ou do conflito, o que vai acontecer. Ou dos dois, ali numa frase você pode falar do conflito e da pessoa, né? De maneira direta ou até mesmo, melhor ainda, indireta. Pense nas reviravoltas, né, lá no planejamento, o momento que vai acontecer as reviravoltas, e por fim, né, o desfecho, ele tem que terminar conforme o gênero escolhido, ou então algo revelador. Por que terminar conforme o gênero escolhido? Porque o seu romance ele é um romance trágico, o final não pode ser feliz, ele é trágico. E algo revelador é o que eu vou falar um pouco ali, mais na construção do conto, no próximo vídeo, na próxima videoaula, onde o conto contemporâneo, o conto moderno e contemporâneo, ele visa muito isso, contar algo no final ali revelador, algo que revela o resto, né, um pouco mais da profundidade ali do iceberg, né, a teoria do iceberg, que foi, assim, posso dizer, desenvolvida, mas onde o Hemingway, num de seus romances, escreveu um capítulo sobre um iceberg, e ali ele estava falando como que precisa ser a literatura. Então é o texto superficial e o subtexto, a interpretação e aquilo que o leitor, né, o texto e o subtexto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.